Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 21 de dezembro de 2013, é um sábado. Nosso verbete de número 2878, ele tem 7 páginas, 60 elogias e 15 máximos. O tema de hoje a ser debatido é a autopesquisologia verbetográfica da especialidade enciclopediologia. Esse verbete foi redigido por mim mesma, Dulcidal, e na verdade a gente tem, hoje é um dia bem especial, muito especial, porque é o lançamento da instituição conscienciocêntrica Enciclosapiens. Para quem não sabe, a Enciclosapiens é a Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica e ela já funciona há um mês oficialmente, né, que foi aprovada pela Unicim, a União das Instituições Conscienciológicas Internacionais, e hoje o lançamento oficial, vai ter na verdade, a Assembleia Geral de oficialização da instituição, tá certo? Então vai ser apresentado, vai ter a Assembleia e vai ser eleito então o colegiado executivo, os coordenadores, e a gente convida todos vocês, tá certo? Vai ser hoje então no Auditório do Discernimento, às 19h30. Contamos com a presença de todos, quem mora aqui em Foz, obviamente. E vamos lá então, continuando aqui a temática, né, do verbete. Então, a autopesquisologia verbetográfica é a especialidade dedicada aos estudos ou pesquisas da própria consciência por si mesma durante o processo de aquisições autocognitivas, ideativas e vivenciais fomentadas pela elaboração de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia. Na pensenologia, o holopensene da maxiproexologia grupal, o holopensene da CCCI, fomentando e instigando a autopesquisologia. Na fatologia, a autopesquisa fomentada pela oportunidade de participar da maxiproexis grupal através da escrita e defesa pública de neoverbetes da Enciclopédia da Conscienciologia. A opção pela autoinclusão verbetográfica, permitindo ao intermissivista autoavaliar-se quanto ao senso de oportunidade evolutiva, autorresponsabilidade intermissivista e entrosamento com os compassageiros evolutivos. A autocompetição evolutiva, qualificada pela verbetografia. A Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica, Enciclosapiens, fomentando as autopesquisas verbetográficas. O vínculo consciencial dos neoverbetógrafos com a conscienciologia, assumindo relevância evolutiva prioritária no contexto da grupo revezamentologia. E eu chamo a atenção aqui que nós temos 21 linhas na fatologia, o que constitui o máximo. Na parafatologia, a interação com o amparo extrafísico de função, o entrosamento paracerebral ascendente, possibilitando aprofundamentos autopesquisísticos, a pararresponsabilidade do intermissivista na consolidação e expansão da conscienciologia, a paraconexão com o curso intermissivo, as responsabilidades singulares quanto à maxiproexis grupal e a reurbex planetária em curso. E aqui na argumentologia, eu destaco então os itens aqui, algumas listagens, por exemplo, a autopesquisologia, que a gente apresenta 12 especialidades, contendo as condições pertinentes e integradoras da base holofilosófica e pragmática da pesquisa pessoal, particularmente no tocante à verbetografia. Tem uma outra listagem do ciclo de produção verbetográfica, das 5 etapas. Então, também temos aqui três eixos, 3 grupos indicadores variáveis da pesquisologia verbetográfica. Então, a gente tem o eixo egocármico, com os indicadores e as variáveis, depois o eixo grupo kármico, também com indicadores e variáveis, e o eixo policármico, que aí envolve o leitor, o tertuliano, o teletertuliano no debate com o autor na defesa do verbete. Então, desse modo,
esse verbete, ele, claro, ele é mais especificamente para o autor, o verbetógrafo, mas ele também se dedica a todos vocês que participam de uma maneira ou de outra das tertúlias, enquanto teletertulianos ou tertulianos, mesmo que ainda não tenham redigido o verbete. E também é uma excelente oportunidade para vocês se prepararem, conhecerem melhor essa dinâmica de autopesquisa em cima da verbetografia, tá certo? Aqui a gente coloca também, numa questão assim de uma abordagem transversal, a questão do parapsiquismo, né? A gente apresenta 10 variáveis relativas ao parapsiquismo, úteis para a autopesquisa verbetográfica. E na remissiologia nós destacamos a aceleração da história pessoal, autopesquisologia, enciclopediometria, pesquisador conscienciológico e verbetorado conscienciológico. E na frase enfática, a autopesquisologia verbetográfica potencializa o senso de responsabilidade maxiproexológica, levando o intermissivista ao aproveitamento evolutivo amplificado da REURBEX, junto à CCCI. Na questionologia, você na condição de intermissivista valoriza as autopesquisas relativas à verbetografia? Na escala de 1 a 5, qual o nível de aproveitamento teático pessoal? E aqui na bibliografia específica, nós destacamos 6 fontes bibliográficas. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês e particularmente fazer os meus agradecimentos especiais à professora Rosa Nader, aqui presente, porque esse verbete ele é fruto de um trabalho, de um artigo publicado, escrito por nós duas a 4 mãos, além dos nossos amparadores, 4 mãos intrafísicas. A gente teve muito amparo, nossa, foi muito interessante escrever esse artigo e ele foi publicado, então, para quem tiver interesse, está aí na bibliografia, né, o primeiro item. Nós apresentamos, então, no 2º Congresso Internacional de Autopesquisologia, do IIPC, que ocorreu agora em novembro, não é isso? Foi novembro, aqui em Foz do Iguaçu, foi de 15 a 17 de novembro. Então, pessoal, fica aí o convite. A gente tem também outros artigos muito interessantes. Tem também o artigo da professora Eliana Manfroy, que trata também da questão da verbetografia, tá certo? É o Crescendo Verbetógrafo Maxiproexista, assumindo a identidade interassistencial. Se alguém quiser dar uma olhada, essa revista, em geral, ela está disponível na internet. Os artigos publicados pela Consciência, vocês podem baixar em PDF, tá certo? Agora, pessoal, então, dando continuidade, eu também quero fazer uma colocação para vocês, ainda sobre o lançamento da Enciclosapiens. A gente foi avisado que vai ser passado, né? Vocês vão poder assistir pela internet o lançamento da IC. Então, os teletertulianos, né, que não moram em Foz, pode participar, pode assistir. E então você pode ir pelo Facebook, vai ter o link, não é? Só clicar no link, Enciclosapiens, né? Vocês testem, por favor, Enciclosapiens com Y ou com I. Pode ser que tenha alguma divergência. Tem alguns programas que não aceitam, né? Caso você não tenha Facebook, você pode ir pelo Ustream, vou redigir, ustream.tv/Enciclosapiens. Também tentem Enciclosapiens com I e também com Y, porque pode ser que não pegue o link, né? Não funcione. Então, pessoal, hoje às 7h30, todos convidadíssimos. A gente conta aí com as energias de vocês, à distância ou presencialmente, tá certo? E, assim, é um convite especial aos teletertulianos assíduos, né? A gente sabe que tem pessoas que nós consideramos também voluntários da IC, de uma maneira ou de outra, vocês estão presentes de modo muito frequente. Tem teletertuliano que todo dia, todas as vezes que eu coordeno as tertúlias, e a época que eu coordenava diariamente, tinha inúmeras perguntas, muito inteligentes, muito participativas, dinâmicas, assistenciais, enfim. Então, a gente agradece
a contribuição de vocês em nome da Ciclosapiens. Vamos ter também, hoje, vai ser importante que vocês assistam, que a gente vai explicar melhor para vocês a estrutura da Ciclosapiens, né? É uma breve apresentação, mas a gente vai explicar o modus operandi, né? Então, vocês, verbetógrafos ou candidatos à verbetografia, vocês já vão poder entender melhor como funciona a dinâmica aí da instituição. Agora, antes da gente entrar nas perguntas, deixa eu ler aqui a mega análise do João Paulo. Então, ele propôs o seguinte: autorreflexão, comunicação, autoavaliação para cérebro, reciclagem, aprofundamento, autoconhecimento, autocientificidade, autocriticidade, para pedagogia, verbetografia, verbetologia, pensenologia, descrenciologia, reeducaciologia, enciclopediologia, autocogniciologia, mentalsomatologia, autoexperimentologia, ortografo-pensenologia. Agora a gente tem aqui algumas perguntas. Professora Dulce, na estrangeirismologia, página 28, segunda linha. De que modo costuma realizar o brainstorming autopesquisológico com base em perguntas? Bom, esse brainstorming ele pode ser feito de várias maneiras. Agora, o que eu mais estou acostumada, habituada, enfim, ele tanto pode servir no início quanto durante ou após a escrita, tá certo? Então, é importante você fazer esse cotejamento da autopesquisologia, no caso aqui da verbetografia, você pensar também nessas etapas que compõem, por exemplo, que a gente propôs o ciclo verbetográfico, né? Então, se a gente até expandir isso, você pode pensar na questão desse brainstorming desde o momento que você começa a ter uma vaga ideia, uma vaga noção de escrever sobre aquele assunto, né? Às vezes você tem aquele lampejo, aquela ideia. Então, é interessante você manter o hábito. Eu gosto de fazer isso, manter o hábito de papel em branco, caneta, e sair fazendo perguntas para mim mesma sobre aquela minha pesquisa, né? Perguntas assim, mais de cunho pessoal ou mais generalistas, mas de todo modo, obviamente, considerando a conscienciologia, a autopesquisologia, né? Quase o professor Valdo coloca isso, enquanto sinonímia da conscienciologia. Então, a gente sabe que toda pesquisa que nós fazemos envolve profundamente aí a questão da autopesquisa. Então, por exemplo, você parar para se perguntar, teve uma ideia? Ok, então agora vamos aqui ao brainstorming. O que exatamente que eu quero escrever? O que eu quero dizer com esse assunto? Por que eu estou pensando nessa ideia, nessa escrita? Para que eu quero escrever sobre isso? Para quem esse verbete pode se dedicar, né? Aí você pode entrar em perguntas mais intraconscienciais, mais específicas, né? Do tipo, qual o meu cabedal de conhecimento sobre esse tema? Qual o meu nível de preparação sobre a abordagem desse assunto? Qual a minha relação com esse tema? E quais relações eu posso fazer no meu momento atual evolutivo com esse tema que eu estou pensando em escrever? E também uma pergunta que eu acho muito pertinente, que eu gosto de fazer e que às vezes ela me incomoda muito. E claro, que me ajuda a sair do limbo às vezes, que é qual o meu percentual de teática com esse assunto, né? Eu acho que isso é uma crise que a gente tende a ter quando escreve sobre algum tema homeostático, e que eu acho bastante saudável, eu costumo fazer isso, essa autointerrogação, né? Até que ponto eu tenho a teática para escrever sobre isso, ou nem num clima tão pesado, mas qual o meu nível de teática, né? Porque eu acho também que a gente pode tentar levar de uma maneira, não de autocomplacência, mas de uma maneira mais otimista, né? Da gente aceitar a nossa realidade
intraconsciencial, em termos de trafores já alcançados, e fazer esses questionamentos buscando daqui para diante, né? O que a gente pode melhorar, o que a gente pode acrescentar. E com isso também não impedir que a gente escreva o que a gente pensa em escrever, porque às vezes eu ouço assim a pessoa fazendo um comentário, queria escrever sobre tal tema, mas não sinto que eu tenha teática ou tanta vivência sobre isso. E a experiência mostra que, em primeiro lugar, se você começa a fazer um exercício, mesmo teórico, mas um exercício intelectual, de raciocinar e de refletir sobre determinado tema, isso já passa a ser uma vivência, tá certo? Você, a partir daí, você já começa a vivenciar aquele holopensene e aquela autopensenidade, que já começa a criar, vamos dizer assim, molho, borbulha, para você ter experiências mais profundas, mais práticas, de modo geral. Então, é importante, eu penso, que a gente considerar isso, né? Dar valor para as ideias que a gente tem e, a partir daí, sair desenvolvendo. E quantas vezes não acontece, né? Eu também já vi, já aconteceu muito comigo, eu já vi bastante gente comentar sobre o fato de tomar a iniciativa de fazer uma pesquisa, de escrever alguma coisa. Às vezes você tem uma pesquisa incipiente, você começa a escrever e aquilo levanta poeira. Claro que você vai atrair consciências, você vai estar sempre buscando fazer assistência, né? A gente tem que pensar que o que embasa isso tudo, tanto as nossas pesquisas quanto os nossos escritos, né? A gente está aí permeado pela intenção de fazer assistência. Então, isso tudo vai estar fazendo atração de consciências, de consciência, e com isso a gente vai tendo mais amparo e tendo as nossas vivências de um modo geral. Isso é praticamente batatófilo, tá certo? Bom, na terceira linha também, ele pede se eu poderia falar sobre a distribuição dos dados autopesquisísticos ad infinitum. Bom, aqui é a proposta de você transformar a sua escrita, né, a sua autopesquisa, em verbete. No momento que você faz a autopesquisa verbetográfica e que você faz as suas autopesquisas e que você coleta e compila esses dados e insere num verbete, a gente considera que é uma talis ad infinitum, porque você tem os leitores, você entra na policarmalidade, que é justamente aquele eixo policármico que nós colocamos aqui na estrutura do desenvolvimento da argumentologia, tá certo? Ele vai estar publicado, a gente sabe que o que é publicado não se acaba, pelo menos na atualidade, né? Não tem mais fogueira sumindo aí com os originais, nem mais intempéries. A gente tem a internet, tem os inúmeros exemplares impressos e claro, que também a divulgação na internet. Então, justamente, a ideia da verbetografia, da enciclopédia, ela tem muito a ver com essa questão da autorrevesamentologia, né? Da gente pensar nesse autorrevezamento grupal, considerando, então, aí essa distribuição, né? Essa distribuição ad infinitum, sem fim, né? Você quer perguntar? Na fatologia, na página 29. Na página 29, gostaria que tu comentasses ali na quinta linha de baixo para cima, a autocompetição evolutiva qualificada pela verbetografia e as pesquisas sobre o vínculo interconsciencial entre os neoverbetógrafos. Por favor. Ok, vamos lá. Bom, a autopesquisa evolutiva, qualificada pela verbetografia, autocompetição evolutiva, é justamente essa condição evolutiva mesmo, cosmoética, de você se colocar como centro de competição, no sentido de você buscar a sua autossuperação enquanto intermissivista, né? Então, se você coloca essa condição de você estar buscando se superar, né? Seja aprofundando as suas autopesquisas, buscando qualificar
melhorar os seus trafares, buscar conquistar trafais. E você insere isso na escrita do verbete, isso é uma técnica muito eficiente, porque justamente essa tecnologia proposta pelo professor Valdo, né, pelo conforto da enciclopédia, pela estilística da enciclopédia, ela ajuda a gente a concentrar, a fazer uma organização ideativa sobre aquela pesquisa que a gente está fazendo. Se a gente se coloca como centro dessa pesquisa, no sentido evolutivo, né? Puxa, eu preciso, deixa eu ver quais são, vou dar um exemplo, tá? Bem prático. Puxa, deixa eu ver quais são as minhas prioridades de reciclagem nesse exato momento. E como é que eu posso tirar partido disso fazendo assistência? Então, eu vou fazer a minha pesquisa, eu vou buscar superar o que eu preciso superar, o que é prioritário para mim, e me proponho a fazer a escrita, a escrever e transformar aquilo no verbete. Tá certo? Então, a gente tem inúmeros, isso eu tenho um exemplo, mas você tem inúmeras facetas que você pode estar usando a técnica da escrita, do verbete, enquanto ferramenta, enquanto alavanca para essas autossuperações. Tá claro? Ajudou? Tudo bem? Obrigada. E aí você perguntou sobre a questão das pesquisas sobre o vínculo interconsciencial entre os neoverbetógrafos. Então, isso é um assunto que eu considero muito interessante e que, claro, é um assunto ainda incipiente para nós, né? Agora, na equipe por exemplo, da IC, na equipe de revisão, nos nossos trabalhos cotidianos, a gente observa sincronicidades muito interessantes e muito relevantes, tanto entre nós, verbetógrafos integrantes da equipe, não é? Que trabalhamos mais juntos, mais próximos, ou seja, a gente tem um vínculo interconsciencial muito forte com esse nosso trabalho, quanto a gente observa no nosso trabalho com os verbetógrafos que a gente revisa. O verbetógrafo que coincide de eu revisar e não os outros revisores, as relações que a gente tem de afinidades ou mais de rejeição, as revisões mais problemáticas ou mais certeiras, mais assertivas, mais positivas. Tem também a questão no programa verbetografia, não é, professora Rosa? Então, a gente observa que tem, se nada é por acaso, se existe toda essa realidade multidimensional, e a gente sabe que existe, todo o preparativo intermissivo para que nós nos qualificássemos para trabalhar nessa questão da enciclopédia, da CCC em geral, da Conscienciologia, da Helbex, e mais especificamente aqui no tema, na escrita do verbete, é claro que a gente tem um elo muito forte. Então, essa questão da análise desse elenco que se dispõe agora, né, dessa perfilologia de verbetógrafos, é muito rica em termos de pesquisa para você avaliar o vínculo que tem entre essas pessoas. Porque é muito interessante você ver, por exemplo, a pessoa que acabou de chegar na Conscienciologia. Ela conhece pouco, você sabe que a pessoa ouviu o galo cantar, mas imediatamente se reconheceu na condição de intermissivista e decide escrever um verbete. Ela tem um fôlego, ela tem uma predisposição, uma motivação, e muito rapidamente ela corre atrás, estuda, faz o curso, ou enfim, faz as pesquisas nos livros, no manual de verbetografia, por exemplo, e a gente então começa a pensar, puxa, que coisa interessante, qual a relação dessa pessoa, o que tem entre ela e os outros, não é? Por que chamou a atenção dela entrar nesse grupo assim de pronto, né? Então a ideia aqui é essa. E assim, nesse momento é muito ainda de reflexão, né? A gente está muito assim no começo, não tem assim nada tão
aprofundado, mas a gente percebe que, como tem tanta sincronicidade também, por exemplo, a questão das relações também, das pessoas presentes nas tertúlias, das pessoas que perguntam, de quem está aqui coordenando a tertúlia, qual é o verbete, qual é o tema. E muitas vezes é tudo muito aleatório, ninguém escolhe nada e coincide, né? Aí você começa a pensar, puxa, quais serão esses elos tão fortes que possibilitam essas sincronicidades, né? Tão importantes assim. E é interessante porque eu assisto muitas tertúlias de casa, né? Então dá para perceber isso que tu fala, né? E também essa ligação da gente assistindo com tudo que está acontecendo aqui e com a pesquisa que a gente está fazendo em casa, né? Então tem uma relação de tudo. Dá para perceber que existe essa relação. Né? Então essa relação entre todos, na verdade, existe. A questão assim de cair, né? A ficha. Muitas vezes eu estou assistindo as tertúlias e aí alguém fala uma frase e aquela frase já me starta alguma coisa assim, podia pesquisar sobre isso. E é muita informação, né? Para cerebral, vamos dizer assim. É muita informação que vem e cai todo momento. É como se a gente fosse plugado, né, no momento que está assistindo a tertúlia. Então é muito interessante assim. De repente fazer uma pesquisa com relação aos teletertulianos, né? Essas pessoas que estão assistindo, de repente fazer uma pesquisa para ver o que acontece, porque eu vejo muitas tertúlias. Claro que é na hora do almoço, eu chego do serviço, né? Então muitas vezes eu estou ali terminando o meu almoço, mas estou ligado, estou ouvindo. Então, é interessante isso. Então vai ter coisas que eu não vou estar prestando atenção tanto. Isso às vezes eu me cobro isso. Tu tá com a tertúlia ligada, mas tu não tá lá na frente, escutando totalmente, presente naquele momento. Mas eu penso assim, mas é melhor eu estar fazendo almoço, comendo junto, do que não assistir. Então vão ter coisas que eu vou prestar mais atenção, outras não. Mas eu acho interessante mesmo fazer uma pesquisa sobre os teletertulianos, né? Como é que é isso? O outro lado, sabe? Interessante, fica aí o convite aberto aí a todos, né? Você, fundamentalmente. De repente fazer um grupo, né? Dos teletertulianos e criar alguma. Não sei. Eu acho muito importante esse seu depoimento, porque é preciso que cada vez mais a gente se conscientize desse legado que o professor Valdo deixou, da enciclopédia, da possibilidade da nossa participação enquanto verbetógrafos. E também, claro, dessa estrutura montada, que é o tertuliário, a transmissão, a equipe toda aqui da transmissão das tertúlias, e tudo, publicação, e toda essa possibilidade, essa paratecnologia disposta, e que agora cabe a nós, a nós intermissivistas, darmos continuidade a esse trabalho no sentido da manutenção aí do holopensene da conscienciologia, né? Então essa sua fala é bem interessante, muito importante, até para a gente lembrar o quanto faz diferença a pessoa pegar o microfone e perguntar, ou mandar a pergunta, que às vezes é aquela pergunta ou aquela fala que vai fazer o link com alguém que está precisando ser assistido e que o para-radar aí dos amparadores deve ficar procurando, quem que a gente vai acionar agora. Então é preciso a pessoa estar predisposta para isso, né? Às vezes é o próprio amparador aqui presente do tertuliário que vai chegar em quem estiver predisposto para fazer aquela pergunta, para fazer alguma assistência, quem sabe para alguém que está online, quem sabe até do outro lado do mundo. A gente sabe que muitas pessoas assistem, né, de fora do Brasil. E na verdade nós estamos todos interligados, né? Isso é muito importante, essa questão dos teletertulianos. Isso. Eu estou aqui defendendo os teletertulianos. Mas nossa, excelente a sua fala. Porque, como eu coloquei ainda há pouco, a gente percebe isso muito claramente. E eu percebo assim, que eu acabei de escrever o meu verbete, né? Eu estou revisando para mandar para revisão, da importância de assistir às tertúlias, porque isso fomenta, né, essa vontade de escrever, de estar lá, de defender o verbete, de ver os vários assuntos, porque como eu assisto muitas, então é uma diversidade de assuntos, de possibilidades que existem.
Então, é só a pessoa baixar a cabeça e escrever, né? Então, eu, assim, parabenizo vocês todos. Também. Trabalho a gente maravilhoso. Também parabeniza você pela sua fala, pela sua participação e a todos vocês, né? Agradeço muito. Viu? Que bom. E qual que é o tema que você está escrevendo? É o Diário Autopesquisístico Conscienciológico. Muito interessante. Puxa, tem muita relação. Muita relação. Então, muito bom, muito bom. Muito obrigada, vai dialogar. Ótimo, muito bom. Na página 30, na interaciologia, você pode falar mais na terceira linha, no finalzinho, a interação mediador da tertúlia, verbetógrafo. Essa sua experiência, né, de além de ser verbetógrafa, revisora, enfim, também agora de mediadora, né? Eliana, é interessante essa... tem contribuído na tua autopesquisa verbetográfica. É muito interessante essa condição de mediador, no caso, dessa interação particularmente, porque essa condição aqui, ela permite uma certa expansão e participação mais plena, mais completa, no sentido de uma interação mais intensa com o holopensene do verbetógrafo, com aquele micro-universo consciencial. E é claro que isso, então, favorece também uma nova abertura aí de um outro leque de possibilidades em relação às suas no caso, a minha, né? No caso do mediador. E, então, por exemplo, eu posso observar que com alguns verbetógrafos, em primeiro lugar, o que eu acho muito interessante, os verbetógrafos que coincidem da tertúlia ser mediada por mim, já é um indicador e tanto, porque não são, eu já parei para pensar e analisar isso, e são temas que eu tenho alguma relação especial. É difícil não ter ou não ter tido algum episódio, ou não ter alguma relação de afinidade realmente, ou alguma coisa que eu precise aprofundar. E tem um leque, né? Depois, se a professora Rosa quiser falar também, não sei se tem mais algum mediador aqui, não, presente, acho que não. Se a professora Rosa quiser comentar, complementar, mas a pessoa que... Essa relação, ela permite, então, um aprofundamento no sentido de, se você nem conhece a pessoa, nunca viu a pessoa fisicamente, apenas tratou por e-mail, internet, ou que alguma relação a gente sempre tem, né? Quando o verbetógrafo chega aqui, alguma relação a gente já teve, ou por e-mail, ou por Skype, mas enfim, se a gente não conhece pessoalmente, essa questão da mediação, essa interação, mediação verbetógrafa, ela permite uma intimidade, para mim é como se aquela pessoa passasse a ser uma velha conhecida, e é como se eu tivesse uma relação profunda, um laço, se criou ali um laço muito profundo com aquela pessoa. E ela não é mais a mesma para mim. Claro, porque eu passei a conhecer muito melhor essa questão que a gente coloca aqui, né, independente de estar nessa condição. Eu acho que a condição de mediador, às vezes, exacerba isso, aprofunda. Mas o fato de você, enquanto leitor, né, tertuliano e tal, pegar o verbete, a gente sabe que a escrita conscienciológica, ela é isso. Você se coloca aqui no que você escreveu. Então, você lê mais ou menos, a pessoa que lê, ela pode estar mais ou menos predisposta ao aprofundamento naquele micro-universo consciencial, mas o fato é que o autor se desnudou ali. Não tem como. Você não escreveu, se desnudou perante o seu leitor. Então, é muito interessante, é muito enriquecedor. Essa interação ela propicia muito esse aprofundamento de um link maior, né? E claro, a pessoa está aqui predisposta, e também tem uma coisa muito interessante que é o feedback das pessoas depois. Assim, o senso de gratidão, e claro que é também recíproco, né? A gente aqui tem uma oportunidade enorme de fazer determinadas assistências que a gente sabe que são possíveis aqui no tertuliário, com essa equipe, com esse campo montado há anos sendo preparado pelo professor Valdo, e aliás, diariamente sendo
turbinado por ele nas mini tertúlias. A gente sabe, ele chega aqui todo dia cedo, trabalha, enfim, coloca aqui as energias dele. Então, gente, é um ambiente, sim, completamente favorável a qualquer tipo de interação ortopensênica e as assistências em geral, né? E, claro, tem uma diversidade também grande, né, de tertúlia para tertúlia, do campo instalado, do movimento aqui que acontece nas assistências, enfim. Aí a gente vai tentando melhorar também, né, professora Eliana, e buscando aumentar aí as nossas parapercepções, a nossa interatividade aí, assistencial, né? Dulce, uma outra questão que talvez possa ajudar tertulianos e teletertulianos, a pessoa que já tem uma pesquisa publicada, um artigo, apresentou isso em algum trabalho, algum seminário de pesquisa, não há algum impedimento em ela fazer um verbete sobre aquele tema, ou seja, ela aproveitar aquele tema que ela já escreveu, já pesquisou, já tem curso livre, sei lá o que for, palestra, claro, transformar em verbete? Como é que é a compatibilidade disso? Pois é, excelente a sua pergunta. A compatibilidade, ela é total, né? A gente sabe que fica muito mais facilitada a escrita de um verbete, e esse verbete, conforme eu coloquei para vocês, é um exemplo disso. Foi muito fácil escrever esse verbete, porque já tinha um artigo pronto, com o cabedal inserido aqui da professora Rosa Nader, aqui em conjunto. Então, a gente instiga os pesquisadores que façam isso. Se você não tem ainda experiência com o confort verbetográfico, por exemplo, é muito bom você pegar uma pesquisa que você já tenha feito, ou não necessariamente tenha publicado. Se publicou, melhor ainda. Se você conseguiu publicar aquilo, já é um artigo publicado, ou um curso livre, você já deu aula, alguma palestra, já compartilhou aquele assunto com alguém, no sentido dele já ter algum amadurecimento, né, pesquisístico, vai ser muito melhor para você, mais fácil você produzir o verbete. Porque aí você vai fazer uma tarefa de transposição de conforto do seu artigo para o verbete. A estrutura do verbete, ela é completamente diferente de um artigo. E é bom que se diga isso. Não é também pegar o artigo e colocar de qualquer maneira no verbete. Não é. O verbete tem um conforto muito específico. Mas ele é muito bem estruturado, tem toda uma inteligência, então é relativamente simples, é fácil. No momento que você se predisponha, né, é fácil você fazer essa compilação. E aí tem várias técnicas, né? Quer falar, professora Rosa? Não, eu só queria complementar que muitas vezes o confort da enciclopédia vai até qualificar mais aquele conteúdo que você fez no teu artigo. Porque, como você falou, não é uma simples transposição. Às vezes, o conteúdo já está trabalhado ali no artigo, mas passar para o confort da enciclopédia, realmente, essa técnica do confort da enciclopédia é uma habilidade que o professor Valdo criou, assim, que é fantástica, porque obriga você a raciocinar. E aí, muitas vezes, na hora de preencher aqueles dados do verbete, você vai ter que raciocinar o que você não raciocinou. Exatamente. Quando você estava escrevendo o teu artigo. Mas eu acho muito bom. Eu acho que acrescenta, amadurece muito mais. E complementando o que a Rosa colocou, por exemplo, se você pegar a divisão detalhismo, né, a divisão detalhismo é muito apropriada para você aprofundar conceitos, ideias. Então, você começa a fazer associação de ideias dentro do que você já escreveu, ou o que você escreveu com outras ideias, e você sai pensando para preencher o detalhismo. Ou, ao contrário, você pega o termo, né? Puxa, o que eu posso falar aqui de sinergismologia com esse artigo que eu escrevi? Eu nem pensei em sinergismo nenhum quando eu escrevi esse artigo. Será que tem algum sinergismo abordando esse tema? Né? É isso que você quis dizer. Aí, o confort do verbete, a chapa verbetográfica,
ela propicia, instiga você a aprofundar e a enriquecer a sua pesquisa. Aqui, Tá certo? Dulce, justamente uma das perguntas que eu queria fazer, um link de antagonismologia, antagonismo, negligência ao conforto e respeito ao conforto. Justamente o que está explicitando, né? Com a tecnologia, que o último item é a técnica do conforto, promovendo autopesquisas e autorreciclagens no verbetógrafo neófito. Exatamente, Cristina, é exatamente esse ponto. Por exemplo, explicitar isso, porque às vezes não sempre se compreende, né? O respeito ao conforto. Exatamente. A questão da importância de você respeitar o conforto, porque ele não foi feito à toa, ele não foi feito de modo aleatório, ele tem toda uma inteligência por trás, e é isso que a Rosa colocou. Ele instiga você a aprofundar a sua pesquisa, a sua autopesquisa, aqui no caso. Então, é uma bobagem você negligenciar o conforto. E o que a gente observa? São vários os motivos, não é? É claro que tem a questão da falta de conhecimento mesmo, da pessoa ser neófita, de não se atentar, porque são muitos os detalhes, mas tem aquele verbetógrafo que às vezes ele já é veterano, ele já escreveu vários verbetes, mas ele negligencia o conforto, ou seja, ele não se deu conta ainda da importância de utilizar essas técnicas estilísticas verbetográficas enquanto instrumento, né? Enquanto instrumento de autopesquisa, porque ao mesmo tempo que você aprofunda o que você está escrevendo, você pode tomar isso para você mesma, né? E sair se colocando, puxa, por que eu não consigo abordar isso? Por que eu não dou valor ao conforto? O que me pega desse conforto? Quais são os traços que eu não tenho, que eu preciso desenvolver para atender aos requisitos de escrever corretamente, né? Enfim, é um leque aí de eu considero que questões que você pode se colocar. O que estamos aprendendo é isso, né? Negligenciar por não ainda não compreender ampliamente como é a temática, como essa é uma problemática generalizada. Claro. Né? eu considero que a maioria dos casos é isso, né? Poder compreender bem, entender como tem que a pessoa ir produzindo verbete, respeitando todo o tema do conforto. É questão das nossas imaturidades mesmo, claro, né? Faz parte. Mas, enfim, é importante a gente ficar atento, né? Ficar alerta. Agora, tem uma pergunta aqui também na Fatologia, página 28, quinta linha. Como funcionam as atividades de orientação de pesquisas e as práticas parapedagógicas? As atividades de orientação de pesquisas, as práticas parapedagógicas e preceptorias. A ênfase aqui das atividades de orientação de pesquisas, por exemplo, a gente está se referindo aqui às atividades em geral da CCCI. E, mais especificamente, as atividades que a gente, na questão do trato com os verbetógrafos, com a própria verbetografia, que a gente tende a desenvolver quando faz, por exemplo, uma devolutiva de revisão de verbete, ou uma orientação no programa Verbetografia, por exemplo, ou na dinâmica que nós temos na Enciclosapiens do completismo autoral. Então, são técnicas, são dicas, são orientações não ainda totalmente estruturadas. Por exemplo, a gente não tem uma área específica ainda, uma atividade específica de orientação de pesquisa. A ideia não é essa. A ideia é que a pessoa dá dicas, orientações gerais para a pessoa correr atrás e, a partir daquelas dicas, ela aprofundar o que ela está escrevendo. Então, essas atividades, na verdade, elas permeiam as nossas tarefas em geral na relação com os verbetes em geral, né? Tanto na hora da revisão, quanto a pessoa às vezes, né, a professora Keiko aí pode comentar também, na questão dos títulos, né? Muitas vezes a pessoa solicita um tema, um título para escrever. Então, tem todo um trabalho de orientar a pessoa para pesquisar melhor aquele tema,
para ela prestar mais atenção no que ela quer, o que ela está propondo, ou para ela fazer mais pesquisas do que já foi publicado na própria enciclopédia ou fora disso. E a gente pensando assim, de uma maneira mais lato sensu, não especificamente do nosso trabalho na verbetografia, a ideia aqui que eu coloquei é a gente pensar em todas as redes, na rede que tem, em todas as atividades que tem na CCCI, voltadas para a orientação de pesquisa, o que possa nos ajudar a fazer pesquisas, né? A gente sabe que tem várias ICs, várias atividades, da gente ficar atento para isso, né? Também não menosprezar e não negligenciar essas possibilidades. Também aqui tem as práticas pedagógicas, parapedagógicas e preceptorias. Sai na mesma linha. Depois a gente colocou em seguida a participação nas tertúlias conscienciológicas. Então isso aqui é praticamente um grupo, né? Um bloco. E também as práticas parapedagógicas, a gente inclui aí tanto o programa, o que acontece no programa Verbetografia, no sentido de orientação mesmo para pesquisa, orientação para escrita, para verbetografia e, consequentemente, orientação de autopesquisa para o verbetógrafo. E a questão de preceptoria, no caso também a gente está falando lato sensu, né? A gente não tem essa atividade específica, preceptoria verbetográfica. Por exemplo, tem IC que tem preceptoria autoral. Aqui no caso a ideia é que, eventualmente, em função das dificuldades do verbetógrafo, no momento tanto da escrita, se ele está no programa verbetografia ou se ele envia o verbete para revisão, a gente faz uma espécie de preceptoria. Dependendo do verbetógrafo, é mais mão na mão. Dependendo se o verbetógrafo é mais safo, é mais, como a gente brinca, né, no jargão, é mais civirex. Então, isso aí tem que ser pesado, né, avaliado, mas pensando sempre que há uma tentativa nossa de ajudar, realmente a fazer uma preceptoria, no sentido de ajudar quem mais precisar a buscar e desenvolver também eventuais pesquisas que queiram fazer. E a gente sabe que é uma linha da IC, né, vai ter uma coordenação, já tem, né, uma coordenação de pesquisa em relação à verbetografia, e a gente daqui para frente vai tentar ver o que pode aprofundar, criar, otimizar e melhorar no sentido de qualificação verbetográfica, tá certo? Aí tem também uma pergunta na terceira linha da página 29, de que forma ocorre o entrosamento paracerebral ascendente, possibilitando aprofundamento autopesquisísticos. A ideia aqui desse entrosamento é fundamentalmente com o amparo de função da verbetografia. No caso, eu chamo a atenção que toda vez que eu estiver falando aqui de aprofundamento autopesquisístico, alguma coisa de autopesquisa, a abordagem aqui ela tem vários ângulos possíveis, né? Então aqui tanto pode acontecer eu escrevendo os meus verbetes, do momento que eu consigo ter um entrosamento maior, a cada vez mais conhecendo melhor, desenvolvendo sinalética, mexendo com as energias, buscando entrosar com o amparo de função da escrita, eu vou poder desenvolver melhor, aprofundar a minha autopesquisa e o que eu estou escrevendo. Do mesmo modo, nas atividades, por exemplo, de revisão, isso também ocorre. É comum, a gente sabe, dependendo do que você está trabalhando, do que você está revisando, é possível de ocorrer esse aprofundamento com amparo de função ali daquela revisão e você conseguir com isso aprofundar a sua autopesquisa em relação àquilo, porque a gente tem também os nossos mata-burros enquanto revisores, aqui no caso eu estou me colocando, né? A gente fez aqui algumas perguntas e tudo. Tem revisões mais difíceis, tem revisões mais fáceis. E do momento que você faz esse aprofundamento e busca esse entrosamento maior com o amparo de função, tudo fica mais facilitado e mais otimizado.
Então, a ideia aqui é a gente chamar a atenção para essas diversas possibilidades, né? Tanto da autopesquisa na escrita, quanto a autopesquisa enquanto professor, enquanto revisor, ou cada um de nós enquanto leitores e tertulianos aqui dos verbetes da enciclopédia, tá certo? Aqui também tem uma pergunta sobre, aqui na tecnologia, na página 29, final da 4ª linha. Ele pergunta quais são os passos da técnica da intraarticulação na coesão concêntrica das associações de ideias. Deixa eu ver, 4ª linha. A técnica da associação de ideias. A questão da técnica da intraarticulação, você, por exemplo, em termos dos passos possíveis, né, para você usar essa técnica, você, por exemplo, a primeira coisa é a ideia surgida, depois você tem a reflexão que você faz sobre aquilo, depois você tem a questão da escrita propriamente dita, o que você escreve sobre aquilo. E tem uma coisa que é batatofla e bem importante para se fazer essa questão do teste, vamos dizer assim, dessa intraarticulação, que é você fazer uma comparação entre aquilo que você escreveu. Por exemplo, no caso dos verbetes, você pode fazer uma comparação entre as seções que você escreveu. Tem seções bem sérias, bem definidas, que é fundamental você ver se elas estão bem articuladas, se elas mantêm uma coerência, se elas estão coesas entre si. Então, por exemplo, você pode pegar, e é importante, isso a gente orienta assim, como técnica de pesquisa. E aqui no caso, chamando para a questão da autopesquisa, você faz a técnica aplicando no verbete, por exemplo, para ver se ele está ok, se ele tem coesão, se ele tem coerência, e traz para a sua autopesquisa. Puxa, que bom, eu estou com esse trafora aqui, já estou dominando esse assunto, eu consegui criar alguma coisa coesa, e em termos da sua autopesquisa, você se faz aí uma avaliação específica. Ou pode ter a condição contrária. Nossa, eu vou ter que rever tudo isso, eu estava absolutamente incoerente, eu estou absolutamente incoerente, eu não conheço esse assunto, eu não sei o que eu quero dizer, eu nem sei direito do que eu estou falando. Então, por exemplo, a gente tem essa problemática com alguns verbetes, né? E até com os que a gente escreve também, obviamente. Por exemplo, você pega a definição, você faz uma definição. Fez a definição. Aí você vai na exemplologia. E aí você faz uma comparação. Se aquele exemplo que você deu, se ele realmente está coerente com o que você definiu. Muitas vezes a pessoa define uma coisa e exemplifica com outra. Porque, às vezes, ela quer falar do que ela exemplificou. E essa técnica é boa de fazer, porque o exemplo é muito prático. É aquilo que você... É um fato, um parafato, alguma coisa que você já vivenciou. E aí você não consegue encaixar na definição. Então, tem alguma coisa que você precisa trabalhar. E a frase Só para lembrar que a maneira como o professor Valdo pensou essa fórmula formal, ele já, de certa forma, ele ajuda a gente a não perder o rumo. Porque, por exemplo, isso que você falou, da exemplologia, a fórmula formal já é para você pegar o título e qualificar aquele título ou com um adjetivo ou com prefixo, né? E mesmo assim, às vezes a gente ainda sai por outra vertente. Então, a fórmula formal, ela já tem escrachada, assim, vamos dizer, essa intraarticulação. Então, você chega lá na exemplologia, que é lá na penúltima divisão, né, que é da argumentologia, e você já tem que lembrar da definição lá, por causa da fórmula formal. Né? Então, assim, em vários momentos, você já vai tendo que lembrar de uma seção com a outra, você vai ter que encaixar. Na interdisciplinologia, por exemplo, você tem que lembrar que o primeiro item é a especialidade do verbete. Então, assim, vamos dizer, é escrachada essa intraarticulação forçada. Exatamente. Que a fórmula formal exige da gente. Fora essa intraarticulação que você está falando, que é
do desenvolvimento do conteúdo, né? É por isso que a chapa, entender a chapa vervetográfica é importante. Sem dúvida. Dulce, na página 29 da fatologia, você poderia ampliar na quinta linha ali, as oportunidades recíprocas do exercício da TARES. Aqui no caso, Keiko, a ideia é a gente pensar em todos os instantes da verbetografia, dessa oportunidade recíproca, no momento que a gente está falando sempre de reciprocidade entre intermissivistas, não é? Em primeiro lugar. Então, é bem importante a gente não esquecer disso, porque isso dá um tom para o nosso trabalho. Então, a gente sempre tem em mente que essa reciprocidade, essa questão da oportunidade que cada um de nós tem, não importa a posição que a gente esteja nesse trabalho da verbetografia, né? Não importa se você é revisor de 500 verbetes ou se você é verbetorando do seu primeiro verbete, recém-chegado na conscienciologia. Há uma reciprocidade muito séria, muito importante, que a gente não pode negligenciar em momento algum. Há uma reciprocidade tarística, interassistencial, que a gente precisa pegar, né? Pegar no laço e levar isso fundo, com esmero, com paciência, com tranquilidade, com perseverança, porque muitas vezes não é fácil, não é simples, essas relações não são tão simples assim, né? Muitas vezes tem desavenças, pode ter a pessoa não entender muito bem, puxa, mas o pessoal está sendo muito severo na revisão, então, puxa, mas esse professor não está sendo muito claro, ninguém está me entendendo, puxa, mas por que não estão aprovando e levando adiante meu título? Então, assim, tem todo um trabalho aí de vai e volta, de reciprocidade mesmo, interassistencial e tarística, e que a gente precisa valorizar isso, né? Considerar isso de uma maneira bem importante, e aí dá muito valor ao papel de cada um de nós, entendeu? Cada um de nós mesmo, em qualquer posição desse mega cenário aí da CCCI, certo? Dulce, aí na sexta, só mais uma, gostaria de comentar, na sexta linha se colocou... Aonde, Keiko? Na fatologia mesmo, mesma página, 29, logo em seguida desse item, você colocou lá autoprodutividade qualificando a autopesquisa. Eu gostaria de comentar que hoje no Círculo Mental Somático, né, o tema foi genética e paragenética, teve uma pergunta, um verbetógrafo respondeu uma pergunta, né, foi perguntado como o livro ajudou a evidenciar a sua paragenética. Então, achei bem interessante a resposta dele. Até foi um verbetógrafo, né, que já escreveu mais de 50 verbetes, então ele sabe do que está falando. Então, foi bem interessante a resposta dele. Ele disse assim, que a escrita do verbete, a escola de verbetografia, o ambiente do escritório, o holopensene e continuidade da escrita dos verbetes, a rotina intelectual, o hábito diuturno continuado, ajudam a fazer o download dos cons, ou seja, facilita a recuperação dos cons, que é a nossa unidade de lucidez, né? Então, bem o que você colocou aí, se você também quiser comentar. Não, tá perfeita, nossa, uma vivência aí do nosso ampliou bastante, assim, sabe, as ideias. Mas é isso mesmo, quanto mais a gente trabalha, mais vivencia, mais cria aí o holopensene, mais isso tudo vai qualificando, né? Você tem mais caldo para pesquisar. E como ele tem né? bastante experiência, então traz essa motivação a mais, né, para a gente também, de se organizar mesmo, né? Enquanto exemplo, né? Aí eu acho que as pessoas mais produtivas são bons exemplos aí né, para a gente se motivar mesmo e aprofundar. Acho que, claro, o professor Valdo aí, com os quase 3.000 verbetes que ele escreveu, e, nossa, imagina o quanto que não deve ter aí de parafatologia e fatologia de autopesquisa dele, né? Verbetes na sua exemplologia, né?
Isso, exatamente. Eu coloquei... sim, a autopesquisologia verbetográfica avançada. Exatamente, é bem em cima do lance, Keiko. Você pegou bem, tem muita relação com essa autoprodutividade. Justamente os estudos técnicos das autovivências na elaboração de mais de 50 verbetes. No caso aqui, para chatear, eu coloquei a Concinha evolucióloga, né? Mas tudo bem. Acho que não precisa tanto. Dulce, na página 32, me chamou a atenção os indicadores. No caso, você relacionou 10 exemplos de perfis de verbetógrafos. Fala um pouquinho a habilidade, como é que vocês lidam com esses perfis, os facilitadores e se existem dificultadores também nessa relação. Vamos lá. 10 exemplos de perfis de verbetógrafos, né? E aqui eu coloquei não excludentes, tá? Você entendeu, né? Claro. Que um pode permear no outro. Sim, com certeza. Então, por exemplo, a pessoa que é cognopolitana, que mora aqui em Foz, de certo modo, tem uma facilidade nessa relação, no sentido, relativa, tá? Isso não é regra. Claro que tem exceção. Mas, de modo geral, fica mais facilitado pela pessoa morar aqui, você encontrar praticamente, se ela frequenta, né, que nem todo cognopolitano está bastante aqui no SAEC, por exemplo, no tertuliário, mas, enfim, é mais fácil essa relação no sentido de, puxa, você encontra, já faz um comentário, ô fulano, recebi seu verbete, olha aqui, vamos lá, a gente precisa, vamos acelerar essa revisão, ou então... puxa, olha, isso aqui precisa ajustar. Tem um bate-bola mais rápido. E também, tem também o fato dessa pessoa ter mais facilidade de tirar alguma dúvida ou alguma questão assim mais corriqueira, porque a gente está aqui no dia a dia, tá certo? Agora, isso também não é regra, como eu coloquei anteriormente. Por exemplo... tem verbetógrafo que não mora aqui, por exemplo, que a gente trata por Skype e que é uma interação absurda e que o retorno dele é imediato. E se fecha o verbete assim, muito mais rápido do que muitos cognopolitanos. Mas, de todo modo, é um perfil diferente. Entendeu? Então, essa questão quando a gente coloca aqui primeiros indicadores para aprofundamento autopesquisístico do professor, preceptor, revisor, quanto à abordagem, é porque a partir desse primeiro mapeamento a gente já vai dosando e vendo a melhor maneira de abordar, ou a maneira melhor maneira no sentido até de forma mesmo. Não, olha, esse aqui de cara, não, esse aqui mora aqui, eu vou marcar, a gente vai encontrar presencialmente. Ou, não, olha, puxa, eu não conheço esse verbetógrafo. Aí já tem todo um outro caminho que a gente vai procurar fazer. Vamos ver quem é, onde que ele mora, às vezes a gente não tem esse mapeamento muito preciso. E aí, como que a gente vai entrar em contato, por exemplo, por Skype, por e-mail. Às vezes a pessoa não tem muita disponibilidade, não tem muita facilidade com a internet, e aí fica mais mesmo por e-mail e menos por Skype. Aí, por exemplo, o segundo item, né, que é o estrangeiro, mas residente no Brasil, no caso. Aí você já tem algumas particularidades, né? Geralmente, o estrangeiro, ele tem características, por exemplo, que em geral, ele não domina 100% a língua. Uns dominam mais, outros menos, mas não é 100% como um brasileiro. Você tem que dar um desconto. Claro que você já tem que ajudar mais a pessoa ali, ficar mais atento nos mínimos detalhes da língua portuguesa, tá certo? Isso para o residente no Brasil. Se ele for mesmo estrangeiro ou brasileiro residente no exterior, aí você já tem que ter outro tipo de cuidado. Tem uma complexificação, né? A pessoa está numa outra cultura, ela tem um holopensene mais adverso, ela pode ter mais dificuldade para focar naquilo.
às vezes ela pode estar um pouco mais desatualizada de alguma verpom da Conscienciologia. Isso também em relação ao não residente em Foz. Pode acontecer, pode. Pode não acontecer também, mas às vezes a pessoa está fora e está muito bem atualizada, mas às vezes nem tanto. Às vezes tem alguma coisa assim, alguma novidade que é bom você estar ligado e passar para a pessoa, que ela pode inserir ali no verbete, na hora de algum ajuste, alguma abordagem, né? Mesmo no início, no próprio curso, no caso do programa. Aí tem, por exemplo, o verbetógrafo extrovertido, que tem uma certa facilitação ali de entrosamento, em geral ele está mais aberto a receber crítica, ele é mais, né, amigável e já fica ali uma relação estabelecida mais facilmente. Tem aquele que é novato na Conscienciologia, que exige assim, um outro tipo de cuidado. Por exemplo, a pessoa que não conhece profundamente alguns conceitos da Conscienciologia. E aí, ela até pesquisa e tudo, e aí na hora de escrever ela lança. Mas a gente observa que a hora que você tenta aprofundar um pouquinho mais aquela colocação, ela não tem conteúdo. Então você precisa, aí entra a instigação para pesquisa. Aí entra o papel do professor, ou do revisor, do colega ali atuando, para a pessoa pesquisar. Olha, você precisa pesquisar mais isso. Olha, fulano, você tem que ler tal tratado. Olha, vai em tal capítulo. Ou então, ó, faz pesquisa em tais verbetes. Procura aí, tem todas as várias técnicas, né, de dicas aí para aprofundar. Esse já é um caso bem diferente. Quem mais? O professor de Conscienciologia, que aí já é uma outra condição, que também aí é muito interessante, porque às vezes a pessoa pode ser um professor mega veterano, mas ela não entende nada do confort da enciclopédia. Então ela chega com verbete completamente troncho. E aí aquela saia justa e tal, e até às vezes é fácil, a pessoa está ali super aberta e tal, mas às vezes nem tanto, porque isso é natureza humana, né? A pessoa sabe muito e com razão ela não vê muito motivo para mexer tanto, mas é aquilo que a gente falou, às vezes ela escreveu um artigo, uma autopesquisa, na hora de virar um verbete deu ali alguns probleminhas. Mas assim, eu tenho uma característica, mas pode não acontecer isso, mas o fato é que se ele é professor de Conscienciologia, já dá uma certa tranquilidade em relação aos conteúdos, né, da Conscienciologia. Assim, em geral, a gente sabe que aquela pessoa já não tem que ter o cuidado, por exemplo, do novato, né, que eu citei anteriormente. Tem também o retomador de tarefa, que é uma outra característica muito interessante. Por exemplo, esse retomador, geralmente ele chega um pouco mais ansioso, um pouco mais aflito para querer já publicar, escrever de qualquer maneira. Às vezes a gente precisa, né, acalmar um pouco a situação, mas também a gente também tem que considerar de modo neutro, né? Porque a ideia aqui não é assim, a ideia dessa listagem é um mapeamento assim, a princípio neutro, né? Porque a gente, claro, cada caso é um caso. Mas se a pessoa tem essas características, se é retomador de tarefa, então que conclusões você já tem? Puxa, eu tenho que dar um tratamento aqui que a pessoa ficou um tempo afastada, ela está retomando. Eu tenho que fazer um acolhimento de uma determinada maneira. Não é a pessoa que está aqui todo dia. Né? Vamos ver se essa pessoa está atualizada, até onde que ela foi, onde que ela parou, o que está pegando. Às vezes a pessoa está num processo ainda de reciclagem sério, de algum tema, né? Então a gente tem que fazer um encaminhamento um pouco diferente. Tem aquele, por exemplo, teático, que é aquela pessoa que tem muita teática, que ela vivencia muito, faz muita coisa, tem muita experiência, então é um caso assim de tratamento, de fazer acontecer ali o verbete, né? Mas, por exemplo, a pessoa pode ser muito teática, aquela turma do trator, né, do faz tudo, mas que é zero à esquerda escrita. Ele nunca escreveu nada na vida. Então, aí você vai ser um tratamento diferente, você tem que lidar ali diferente. Porque, né, como que você vai? A pessoa tem muita experiência, tem muita teática. É um poço de vivência, mas ela não
sabe por onde começar e já é diferente. Penso que é muito difícil para vocês, como equipe, pelo menos a experiência que eu tenho, né, na apresentação de verbete, como para compreender o trabalho que tem com as pessoas que sabem muito, mas não entendem o confort, ou que não sabem nada do confort, e têm conhecimento, mas não para dar. Eu vejo essas variáveis e deve ser muito trabalho para a equipe, para poder ajustar, né? Mas é aquilo que eu falei ainda há pouco, né, Cristina? É sempre recíproco, assim. É um aprendizado recíproco. Sim, claro que é sim, bem importante, mas assim, o trabalho deve ser mas bem bravo, verdade, né? Em função dessas variáveis, né, a gente tem que ir dosando, né? Aí entra a equipe, e aí também tem um trabalho, né, nosso, assim, interno, que não, às vezes tal perfil é melhor, se adequa mais a tal revisor, até pelo próprio histórico do revisor, a relação ou não relação do revisor com aquele verbetógrafo, ou a própria formação profissional também. Dependendo do verbete, às vezes é melhor que tal revisor ajude aquele verbetógrafo. Ele vai ser mais safo, vai ser mais substancioso, né? Se ele conhece mais aquele tema, por exemplo. Bom, e por último, mas não menos importante, por exemplo, o tenepsista, né? Que aí também é uma outra condição, e a gente sabe então que o tenepsista já tem a tendência de ter algumas coisas aí mais assentadas, enfim, tem uma abordagem aí mais específica em relação à assistência, né? A própria TENEPS, enfim. É um trabalho também já, eu acho que é um indicador muito importante para a gente considerar. Tudo bem, então, clareou? Dulce, esses 10 indicadores aqui, eu estou pensando aqui, você fez uma análise aí, uma exposição, um esclarecimento, mas mostrando as dificuldades que o verbetógrafo que ele tem dentro desse perfil. Mas você pode muito bem, dentro esses perfis, eles se mantêm mesmo... Eles são neutros, como exato. eu falei. Mas eles se mantêm mesmo o verbetógrafo dando um show aí dentro, né? Como? Eu não entendi o que você colocou. Um retomador de tarefa pode fazer um excelente verbete, claro, fazer uma defesa, claro. O perfil dele continua sendo esse perfil, né? Claro. Não, é o que eu falei aqui. Isso aqui, veja bem, esse verbete que eu escrevi é um verbete sobre autopesquisologia verbetográfica, tá certo? A proposta aqui é mostrar as ferramentas, os instrumentos que a gente dispõe para fazer autopesquisa com o nosso trabalho, enquanto autor, enquanto revisor, enquanto professor, ou tertuliano ou teletertuliano. Então, por exemplo, essa colocação que você está fazendo é perfeita. Os verbetes, a gente espera que todos os verbetes sejam excelentes. A gente trabalha para isso. E a gente entende que todo verbetógrafo tem esse potencial. Ou o verbete já chega excelente, ou ele fica excelente, se torna excelente. Entendeu? A questão aqui dos indicadores é simplesmente para uma facilitação do trabalho, do entendimento do trabalho, e que isso por si só já levanta lebre para a pesquisa da gente, né? Como que eu lido com esse perfil? Como que eu lido com pessoas que acabaram de chegar na conscienciologia? Como que eu lido com um professor veterano? Como que eu lido com a pessoa que é introvertida e que não está querendo chegar perto, não está querendo... Ou então, como que eu lido com uma pessoa muito extrovertida que já chegou com o verbete pronto e que praticamente já vai para a linha de final de montagem? Uma coisa bem prática, assim, olha, dentro da experiência, né? Pessoa assim, que sabia tudo sobre o assunto, mas não rendia no verbete. E aí a gente, no caso, a gente indicava para ele pesquisar, ele não rendia, até que a gente catou, né, os textos que poderiam ajudar, entregou, mandou para ele por e-mail e explicou como é que daquele texto ele poderia ir tirando os itens, entendeu? Agora, se você tem um outro tipo de perfil, você já não precisa fazer isso. Então, mais ou menos, você vai mapeando o que você precisa de ajudar mais, o que você precisa de ajudar menos. Mas, como a Dulce falou,
todos os verbetes têm que sair excelentes. Eu quero aproveitar aqui, tem 3 pontos que eu queria perguntar para você, eu pedi esclarecimento. Fatologia. Só que na página 29, no final da primeira linha, as singularidades verbetográficas em análise. Exatamente. Essas singularidades, elas são um detalhe, elas são, vamos dizer assim, é um aprofundamento dessa perfilologia, tá certo? Então, quando a gente fala singularidades verbetográficas, no caso, são aqueles pormenores, aqueles detalhes, aquela coisa específica de determinado verbete ou de determinado verbetógrafo. E que isso pode ser um ponto para você trabalhar, para você fazer autopesquisa. Então, tanto você pode, por exemplo, você quer ver uma coisa que eu acho muito interessante como pesquisa? Ver quais temas determinado verbetógrafo pesquisa e escreve. E quais são as abordagens, o que é mais corriqueiro das abordagens dele. Aquilo ali é uma singularidade daquele verbetógrafo, você concorda? Ele tem uma coisa que, aquele verbete, primeiro que todo verbete também tem as suas singularidades, certo? Tem as coisas repetidas, pensadas da enciclopédia em geral, e tem as expressões, o modo de raciocinar, o modo de montar o verbete. Tem coisas singulares que cada um de nós é possível fazer. Eu vou dar um exemplo. Se a gente escolhesse o tema, vamos pegar uma coisa bem corriqueira, sei lá, mesa, e pedisse para cada um de vocês escrever um verbete, eu tenho certeza que não ia ter um verbete igual ao outro. Não ia, é impossível. Não ia ter. Não ia. Cada um ia escrever um negócio e abordar de um modo, ia escolher uma temática, uma especialidade, ia fazer uma definição. Enfim, cada verbete tem a sua singularidade em função da singularidade do autor, certo? Então, isso é uma coisa muito importante para a gente pesquisar. E se você é o autor, é muito importante você ver quais são as suas singularidades nos seus verbetes. Entendeu? Por exemplo, tem verbetógrafo que eu sei que eu, por exemplo, eu já estou começando a tentar fazer isso, mas, por exemplo, você criar os seus, por exemplo, tem seção que eu nunca deixo de preencher aquela seção. É uma seção que eu gosto de preencher, que eu sou mais afeita a ela. Então, assim, são singularidades verbetográficas e que isso tudo vai estar no fundo, embasa aí qualquer autopesquisa que você vai fazer sobre aquilo que você escreveu, por exemplo. Então, assim, tanto você pode pegar e fazer esse tipo de pesquisa com um autor, com quem você está lendo, por exemplo, uma pessoa que você admire muito, que seja um exemplo, como a própria Keiko colocou, né, do caso de hoje de manhã, não, olha, esse verbetógrafo foi meio um exemplo e tal, já escreveu muito e tal, tem temas muito interessantes, muito importantes. Aí você começa a fazer essas pesquisas e ver, por exemplo, o que ele tem de singular, né, que os outros não têm. Ele tem, cada um tem seu estilo, porque isso é uma coisa muito séria da chapa verbetográfica. É quase um paradoxo, né? Ao mesmo tempo que é uma chapa que permite esses inúmeros autores, e daí a inteligência da chapa, a professora Rosa colocou ainda há pouco, né? Mas, ao mesmo tempo, ela permite a singularidade de cada um de nós, tá certo? Aí que é a riqueza do negócio. Outro ponto aqui, então. Lá no eixo egocárnico, nos indicadores, explicita aí para nós o item 3, encriptado. Chama a atenção a questão da senha, pessoal. Esse encriptado tem a ver com essa minha fala de ainda há pouco. O encriptado, por exemplo, pode ser um verbete que você vai escrever com o objetivo de acessar na sua próxima vida. Ou mesmo nessa vida. É um verbete que, por exemplo, dá um recado para você que você não pode deixar de fazer aquilo para o resto da sua existência. Então, ele é encriptado porque só você sabe disso.
Você não escreveu, quer dizer, você escreveu verbete, claro, para todos, para fazer assistência, mas você pode ter uma listagem ou ter alguma abordagem, ou mesmo um verbete inteiro, que é assim, olha, esse verbete é o meu verbete-chave. Esse é o verbete para mim, eu tenho que ler esse verbete todo dia. Entendeu? Encriptado nesse sentido, que ele não é explícito, é alguma coisa assim, mais relacionada ao autor. Tá? E a última questão, no eixo policármico, letra C, aqui é mais por questão de curiosidade, né? Mas comenta para a gente o item 5 e... De qual? Item 5 dos indicadores? Indicadores, mateológico e o indicador tagarela. Aliás, achei engraçado. O mateológico, às vezes, é aquele tertuliano, teletertuliano, que coloca questões assim, mateológicas mesmo, que fogem do nosso limite de abordagem das coisas e que, às vezes, fica aquela coisa meio estéril, assim, porque sai um pouco vamos dizer assim, do pé no chão, né? Aquela pessoa que tende a ser mais, ter uma cosmovisão maior, mais ampla, às vezes até uma certa dispersão, e que ele emboca mais para essa linha desse tipo de abordagem, entendeu? Isso acontece. E o tagarela é engraçado, né? Eu não sei, quase que eu tirei esse tagarela, falei, puxa, mas ele é neutro também, não é no sentido pejorativo aqui. O tagarela é aquele tertuliano, mais tertuliano, né? O teletertuliano não tem bem essa condição, seria tagarela na escrita. Mas é aquele tertuliano, às vezes acontece isso. A pessoa, ela fica um pouco exacerbada com o tema e com o verbetógrafo, com aquele assunto, e ela gruda no microfone, e ela não larga o microfone, e às vezes a tertúlia já está no final e tem que acabar, e eventualmente ainda tem perguntas de fora, e a pessoa cola ela, porque ela está muito ansiosa com questões pessoais dela. Isso não é tão comum, mas acontece. E é interessante a gente observar isso. É muito assim, muito rico, né? Porque você pensa, puxa, o que pegou, né? O que pegou nessa pessoa? Então, ela está nesse estado. Mas é bacana, porque isso enriquece muito, enriquece demais o debate. Né? É aquilo que a gente já falou, é esse tipo essa diversidade que faz a tertúlia ser o que é, né, gente? Senão seria, acho que, meio, assim, muito monótono, né? Tudo bem, então? Bem, obrigado. A gente tem perguntas aqui. Tem mais perguntas de teletertulianos. Ele pergunta, na Fatologia, página 28, quarta linha, comente a autorresponsabilidade intermissivista e entrosamento com os compassageiros evolutivos. Então, essa autorresponsabilidade, eu falei um pouco aqui, mais no início, é sempre bom lembrar da autorresponsabilidade intermissivista que nós temos em relação a colocar em prática o que a gente aprendeu no curso intermissivo, tá certo? Ninguém está aqui para passear, ninguém está aqui, né, de férias, não é isso. A gente está aqui para realmente realizar realizar de modo teático o que a gente aprendeu no curso intermissivo. Então, a questão da autopesquisologia verbetográfica, ela é totalmente apropriada para isso. Porque, ao mesmo tempo que você vai estar escrevendo, fazendo tares, né, falando aqui para várias pessoas, você vai estar fazendo a sua autopesquisa, tentando debulhar o que você precisa melhorar e o que você precisa colocar aí adiante e seguir em frente. Então, a verbetografia, nesse sentido, ela é realmente perfeita, ela é muito ampla, ela é muito dentro desse contexto, né? E o entrosamento com os compassageiros evolutivos. É claro que a gente está falando, na verdade, isso é continuidade dessa frase anterior, né? A opção pela autoinclusão verbetográfica, permitindo ao intermissivista autoavaliar-se quanto ao senso de oportunidade evolutiva
autorresponsabilidade intermissiva e entrosamento com os compassageiros evolutivos. Tá certo? Então, é isso que eu comentei anteriormente. Essa própria oportunidade, ela permite essa autoanálise, entendeu? E também ele pergunta na página 29, final da terceira linha, gostaria que comentasse as autopesquisas a partir da multiplicação tarística policármica da Enciclopédia da Conscienciologia na internet, ao modo de cápsula do tempo cinemascópica. Bom, essa questão da cápsula do tempo cinemascópica, para quem não sabe, é um verbete da enciclopédia que justamente coloca essa condição nossa, né, de tertuliário, tertúlia, internet, anais indestrutíveis aí do cosmos, e essa condição da gente poder acessar isso no futuro, né? Então, aqui a frase ela tá bem explicativa, né? E aí eu acrescentaria também essa questão da multiplicação tarística policármica, né? Da gente se atentar para isso, da gente pensar nessa oportunidade do quanto que isso é rico, que a gente pode estar multiplicando e acessando aí os nossos assistíveis, ou pessoas que a gente nem conheceu, não teve oportunidade ainda de conhecer nessa vida, e que a gente pode estar acessando, ou nessa vida, as pessoas acessando, ou no futuro, tanto através da escrita que vai ficar, e aqui no caso, da internet. Tá certo? E aí, quando a gente insere a autopesquisa, né, nesse tema, porque isso tudo que eu comentei aqui agora, você não necessariamente estaria diretamente fazendo autopesquisa, mas aí você tem esse item adicional bem sério, que é de você fazer a autopesquisa com isso, tá certo? Ele fica mais complexo, né? Mas você pode fazer. Por exemplo, você pode pensar, puxa, fazer uma autopesquisa bem pontual, puxa, quem será? Eu vou pesquisar quem deve ser meu público-alvo prioritário. E a partir dessa autopesquisa, você, por exemplo, se propor a escrever um verbete, pensando que você vai ter oportunidade de atingir de modo policármico todas essas pessoas, sei lá, por exemplo, de uma determinada profissão. Ah, sou arquiteta, tá bom. Puxa, não tenho muito contato mais com os arquitetos. Mas se eu estudei arquitetura, eu devo ter uma relação muito forte com essa turma. Né? Eu não estou tendo mais contato, estou aqui mais relacionada aqui, mais internamente na CCCI, mas então também vou escrever um verbete sobre arquitetura e vou acessar de modo policármico, usando o jargão, por exemplo, o jargão da profissão, fazendo esses ganchos didáticos, que a gente sabe o quanto que isso é importante para você atingir determinado nicho de assistência, e que isso é que cada verbetógrafo tem essa oportunidade de fazer. Então, muitas vezes, alguma pessoa comenta assim, mas já tem tanto verbete, já tem tanto tema, mas falta o de cada um de vocês, né? Falta o molho de cada um. Às vezes, é o vocabulário seu, que só você tem, que você vai fazer assistência com ele. É uma expressão que só você usa. E é uma expressão que você usa, que é da sua profissão, e que você, enquanto conscienciólogo, só você que vai usar aquela expressão. Porque as outras pessoas talvez nem conheçam, nem tenham aquela vivência. Né? Então, assim, é para pensar nisso. Essa inserção aqui é bem dentro disso. Tem uma outra pergunta, na página 29 também, na primeira linha, as oportunidades de aprofundamentos nas recins necessárias. Então, a verbetografia, considerando essa questão das autopesquisas, eu coloquei aqui em seguida a questão da questionologia autopesquisística, né? Essa questionologia, vocês podem aprofundar. Aqui no verbete tem várias perguntas para cada eixo estudado, proposto. A gente fez aí uma seleção de algumas perguntas. Então, por exemplo, você pode utilizar essas perguntas propostas, se você quiser aprofundar no artigo que eu citei, que eu comentei ainda há pouco, que tem na primeira bibliografia, tem muitas outras perguntas, mas, enfim, a gente fez aqui uma seleção. Né? Você pode se apropriar, por exemplo, dessas perguntas e, em função do que você responder, você sair aprofundando as suas reciclagens e conseguir aí chegar
as recins prioritárias, tá certo? As recins necessárias. Porque a gente sabe aí, tudo tem uma hierarquia, tá certo? E é importante a gente hierarquizar também aí a ordem, né, de prioridades das nossas reciclagens. Então, fica aí a dica para utilizar a própria verbetografia, né? A ideia aqui, a proposta do verbete é essa, é utilizar isso enquanto realmente instrumentos de pesquisa. Tem uma outra pergunta, professora Dulce, do seu ponto de vista, o que posso otimizar na minha autopesquisa para a psíquica em geral? Teria dicas? Puxa, uma pessoa muito querida que fez essa pergunta. Olha, a dica que eu daria para você, conhecendo aí o eleitorado, né? Eu acho que você pode fazer uma boa autopesquisa em relação às suas pendências autorais, principalmente em relação aos verbetes. A gente sabe que você, quando você se propõe, você é super bom de escrita, você é da área, mas a gente sabe que essa questão, às vezes, você dá uma dispersada. Então, na questão do parapsiquismo, você faz a pergunta específica, né, sobre a autopesquisa parapsíquica. Então, a escrita, a verbetografia, enquanto mote para a autopesquisa parapsíquica, é muito rica, é excelente, porque você está focando na autopesquisa parapsíquica mental somática, intelectiva, e isso é direto no conteúdo. Você sai dos pormenores da forma e vai no mega foco conteudístico. Então, se você se propõe a usar, por exemplo, no seu caso, a dar foco, botar a sua autodeterminação, tentando retomar o que você já começou, que eu sei que você tem verbete inscrito, eu tenho certeza que você tem título aprovado. Você pegar e, por exemplo, pensar que ponto que está pegando você e que você não está conseguindo ir em frente. Eu tenho certeza que você vai ter avanço autoparapsíquico. Tenho certeza, isso é batatófilo. Se você está conectado com o amparo de função e conectado com a TARES, sinceramente, gente, eu não sei aqui, pessoal que mais próximo, ou quem quiser participar, mas quem trabalha, quem escreve, quem mexe com escrita, com atividade mental somática, eu considero impossível você não ter um desenvolvimento parapsíquico. Não tem como. Você depende disso para você fazer o trabalho. Você pode ter mais ou menos lucidez para isso, né? Aí vai variar. Infelizmente, a gente não está com essa bola toda de ter uma lucidez plena do que está acontecendo, mas a gente sabe, a gente percebe, a gente vê as ideias, a gente vê o fluxo, a gente tem algumas sinaléticas aí. Então, busca, por exemplo, trabalhar sua sinalética durante a escrita e os pontos que estão travando você. Nossa, eu acho que você vai deslanchar e vai te ajudar bastante. E aí, né, juntando a fome com a vontade de comer, né, porque é aquilo que o professor Valdo comenta e tem verbete sobre isso, eu não vou lembrar aqui o nome. Mas é a questão de juntar aí o trafor com trafal, enfim, e fazer essa conexão para a gente conseguir deslanchar, né? Então, se a pessoa tem facilidade, sabe escrever, é da comunicação, o que é que está pegando? Pega o gancho do parapsiquismo intelectual. Compensação, alguma coisa. Bom, vamos lá então. Tem uma outra pergunta. Na efeitologia, página 29, você poderia falar sobre o efeito de rever o vídeo da defesa do verbete com olhar autocrítico? Existem os verbetógrafos que defendem o seu verbete e não assistem à sua defesa posteriormente? Sim, existem. E eu sou um exemplo às vezes. Eu tenho verbete de tertúlia que eu nunca assisti, não deu, não consegui assistir ainda. E é claro que isso é uma fonte absurda de autopesquisa para mim. Por que eu não arrumei tempo para ver? Claro, por que eu não arrumei? Ah, sou muito ocupada? Sou, mas por que eu não priorizei isso? Entende? Então, é nesse sentido que a gente coloca essa riqueza da autopesquisologia verbetográfica. Tem verbetógrafo que eu sei, a gente sabe, a gente ouve comentários, que não deixa de assistir, que assiste mais de uma vez e que em cima daquilo
faz listagem, procura qualificar, faz reciclagem, se precisar, faz com sincobaia, faz consciência terapia, o que precisar. Tem gente que mergulha fundo e faz muito autopesquisa com isso. Tem gente que faz, por exemplo, eu já fiz várias, assim, dos primeiros, né, eu já fiz várias autocríticas bem sérias, bem profundas, e acho que o correto, né, pelo menos estou falando aqui por mim, é fazer sempre. Para a gente sempre estar buscando melhorar, mas isso é uma fonte, né, muito séria de pesquisa. Ao mesmo tempo, para vocês, todo mundo, né, que faz as perguntas, que participa, né, é bem interessante, muito importante. Tem também uma pergunta, ele pergunta se poderia esclarecer na sindromologia. Você poderia nos esclarecer melhor a respeito do enfrentamento da síndrome da mediocrização? A síndrome da mediocrização, aqui o enfrentamento é no sentido da gente, do sentido que, do momento que você se propõe a fazer autopesquisa, você está se propondo a mexer com essa síndrome, né? Se você tem essa síndrome e você vai fazer autopesquisa verbetográfica, no caso, você vai enfrentar. Se você tem, você vai enfrentar, você vai mexer com aquilo. Você vai, de algum modo, fazer um upgrade. Porque a escrita verbetográfica é um upgrade evolutivo. É um upgrade intelectual, é um upgrade em geral, assim, holossomático, enfim, dependendo do tema, da intensidade com que você trata aquilo, pode ser um upgrade geral mesmo. Então, em relação a essa síndrome, você vai enfrentar e a tendência é você sair daquilo, né? Enfrentar e fazer a virada, né? Fazer o seu erguimento para a antítese daquela síndrome. Tá certo? Uma pergunta aqui, uma constatação. Eu estava pensando em você e no verbete, e eu me dei conta aqui de um ciclo que você faz. Claro que você já se deu conta disso, mas eu me dei conta agora. Que você, a Dulce, né, que faz parte da equipe de revisão, que coordena, junto com a Rosa, a Enciclosapiens, que coordena toda a equipe de revisão. Você, além de verbetógrafa, você recepciona o título, você leva para aprovação do título, né, do verbete, quando o verbetógrafo manda uma proposta de título, recepciona o título, leva para aprovação do professor Valdo, recebe o verbete, você revisa, faz a consolidação final, porque todos os verbetes no final passam, né, pela Dulce, e ela ainda media a apresentação do verbete. Então, isso parece um ciclo assim, bem redondo. Você fechou todas as pontas. Né? E acho que isso é muito bacana, essa experiência, exemplarismo. E isso dá verbete, hein? Acho que isso dá verbete. É verdade. Obrigada pela dica, professora Eliana. De que você agora só... né? Tá bom, obrigada pela sugestão, oportunamente. Agora, só complementando, assim, atualmente a gente tem uma equipe de títulos, né, que trabalha comigo, e felizmente a gente tem tem o trabalho, a Keiko está aqui presente, eu quero salientar esse trabalho de recepção mais específico dos e-mails, de atendimento da professora Keiko aqui, nossa, muito, muito bom, muito eficiente. Então, tem a Keiko, tem a Aide Melo, agora a Renata Pilarice também, aumentando aí a equipe de títulos. Pessoal, porque para quem não sabe ainda, quem ainda não mandou título, o título é o primeiro passo fundamental para quem vai escrever verbete. Então, comecem a fazer as pesquisas de vocês pelos títulos que vocês estão propondo e pensando, tá certo? Porque aí o título a gente recepciona, faz a análise e, enfim, faz o bate-bola do que precisa e depois leva para o professor Valdo, porque ele aprova todos os títulos. Então, a partir daí, vocês começam a fazer a escrita, tá certo? Então, mãos à obra aí, quem não tem título ainda.
Queria lembrar aí do site da ICGE. Ah, né? bem lembrado. Então, lá no site da ICGE tem a aba da enciclopédia, onde a pessoa interessada pode entrar no kit verbetográfico, né? E tem toda a instrução, né, para a pessoa mandar para a gente os títulos, né, que tem interesse em escrever. E não só também, então, essas instruções para os títulos, mas tem vários itens, né, acho que a Rosa pode falar melhor, vários itens, né, da própria enciclopédia, onde a pessoa pode fazer uma pesquisa mais ampla, né, até um modelo, né, de como escrever uma definição, mesmo que seja inicial, né. Então, é bem importante esse site. Bem lembrado, Keiko, o site da ICGE.org é bem propício para os enciclopedistas. Tem uma abinha enciclopédia com várias dicas, o kit. Ali você tem uma listagem dos verbetes em andamento. Se você quiser pesquisar, puxa, será que alguém está escrevendo? Porque além da pesquisa na enciclopédia, para você ver se aquilo já foi escrito, você tem que ver se alguém está escrevendo, se já aprovou aquele título, certo? E aí o melhor local é ICGE.org, listagem de verbetes em andamento. E aí você ajusta o seu título em cima do que não está em andamento, obviamente. Tá certo? E também queria complementar aí, que mesmo que o tema, né, seja parecido, né, lógico, a pessoa não vai pegar os mesmos termos que estão lá. Mas o tema pode ser até parecido, mas a pessoa pode ter um viés diferenciado. Então, mesmo que a pessoa ache que, não, a não ser que seja exatamente aquilo mesmo, né, que é bem comum acontecer, porque as reciclagens, as pesquisas que as pessoas fazem, as pesquisas são meio parecidas, né? Mas eu acho que vale a pena, porque pode mandar até 3 temas, né, da pessoa, porque geralmente quando a gente verifica que aquilo já tem na enciclopédia, a gente propõe, devolve para a pessoa, né, fala, olha, tem esses aqui em andamento, ou esses que já foram escritos, veja se tem algum viés específico, né, um ponto de vista, a experiência da pessoa específica ali que ela pode explorar, né. Então, acho que vale a pena, mesmo assim, poxa, isso aqui já todo mundo já escreveu, já tem um monte de coisa escrito na enciclopédia, mas não desista, né? A pessoa pode insistir e, de repente, né, pode ter um insight de escrever. Mesmo assim, é interessante também pesquisar, estudar o verbete com o mesmo assunto, porque dentro do verbete pode encontrar um termo. Eu falei, puxa, é bem isso que eu quero escrever. Isso, né? Então, acho que vale a pena aprofundar mais aí. É só o seguinte, o título para aprovação, necessariamente ele tem que vir com uma definição prévia ou provisória ou não? Só o título? Não, você tem que fazer uma definição. Uma definição também. É isso que a gente falou, nessa aba enciclopédia do site cge.org, tem escrito, tem o kit do verbetógrafo. Sim. Ali tem um modelo para solicitação de título. Então, ali você tem que colocar o seu nome, fazer uma definição do verbete. Não precisa, não vai ser a definição para o título, não precisa ser uma definição que vai ser a final do verbete. Se você não tem essa técnica, não sabe ainda. Mas procura fazer uma definição com uma cara de verbete. Porque o importante é a gente entender o que você quer desenvolver, o que você quer abordar. Entendeu? E depois, no desenvolvimento do verbete, você pode ajustar, mas o conteúdo principal, ele já tem que constar para acompanhar o título. E uma coisa importante também é você dar uma olhada, claro, nos títulos da enciclopédia para ver o jeitão dos títulos, né? Tem coisa que não tem, não é formato do título da enciclopédia. Por exemplo, às vezes não é comum isso, mas a pessoa manda um título assim, autopesquisa e projeção consciente. Não existe esse título. Seria projeção autopesquisística. Não existe a conjunção "e" como título da enciclopédia, porque o verbete é específico. Seria uma interação, ou um binômio, entendeu? Ou algum título composto. Mas aí, se você tem alguma ideia, manda para a gente, verbetes@caec.org. E aí, pessoal, quero fazer um aviso que a gente já ia esquecendo, né? Como a Enciclosapiens inaugura hoje, a partir do dia 1º de janeiro, nós vamos colocar em prática, no ar, o nosso e-mail enciclosapiens@enciclosapiens.org.
Então, nós vamos divulgar aqui nas tertúlias posteriormente, né? A gente vai estar recebendo verbetes, recebendo títulos, já com a terminação enciclosapiens.org. Até então, a gente está sempre pelo ceec.org, né? Mais uma vez, agradecemos, Fernanda aqui presente, a hospedagem do CAEC, né? Muito oportuna. Nesse tempo todo, a gente vem trabalhando aí nos e-mails caec.org, tá certo? Pessoal, a gente está com o tempo, então, aqui esgotado. Nós agradecemos muito a participação de todos vocês, tertulianos, teletertulianos, as perguntas. Contamos com a participação de verbetógrafos em geral, tertulianos e teletertulianos daqui para frente, fortalecendo aí o nosso Holopensene. Queremos todos vocês, enquanto associados da Enciclosapiens, verbetógrafos associados. E vamos agora, contamos aí com os presentes hoje à noite, às 19h30, os teletertulianos vendo aí pela internet. E obrigada a todos, vamos aos nossos comerciais. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 34 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais e 11 perguntas respondidas online. Hoje temos 3 recados. Marta, Casas Saudáveis, Cristina, Cursos IAC, Meraciuti, Fórum da TENEPS. E antes, os amigos da Enciclopédia. Boa tarde. O programa Amigos da Enciclopédia parabeniza a Nova IC, a Enciclosapiens, que une forças, né, com o programa Amigos da Enciclopédia pela Enciclopédia da Conscienciologia. É mais aí uma instituição ajudando, e já ajuda, né, muito. É uma instituição que nasce já com 3 anos de trabalho intenso, né, e o projeto dessa própria IC é quase mais um relatório que um projeto futuro. Então, o programa Amigos, vocês todos já conhecem. Quem não conhece, eu vou repetir aqui rapidamente, ele é o arrimo financeiro, a base de sustentação financeira de produção da enciclopédia, que são 3 instâncias fundamentais. Este tertuliário aqui, o holociclo e a holoteca. Então, todos os custos, os gastos, os verbetes impressos, entregues para vocês gratuitamente, a transmissão, todo o acesso gratuito, franqueado ao holociclo e à holoteca, quem mantém tudo isso é o programa Amigo. E são vocês, associados desse programa, que são os mecenas cosmoéticos. Então, a gente convida, reitera o convite para que vocês se tornem amigos da enciclopédia, que ainda não é, e aqueles que foram e que venceu a assinatura, que tem muita gente que ficou para trás, por favor, voltem ao nosso convívio. É só entrar em contato com o telefone do CAEC, 45, código de área, 3525-2652, né? Ou entrar no site www.enciclopediadaconscienciologia.org. Muito obrigada. Boa tarde. A CIP convida todos para o curso Casas Saudáveis, da professora Mara Vargas, que acontecerá na sede da CIP, no Polo Discernimento, no dia 22 de dezembro. Temas que serão abordados: casa energeticamente saudável, blindagem energética, identificação de bagulhos energéticos, campos de energia da casa, psicometria da casa, entropia e homeostase da casa. Para mais informações, pelo telefone 45 2102 14 21 ou pelo e-mail acip@acip.com. Obrigada. Boa tarde. Gostaria de informar a vocês os cursos que a IAC está tendo aqui no Brasil, especialmente em São Paulo, o domingo 12 de janeiro e o sábado 11 de janeiro e domingo 12 de janeiro, respectivamente. Os cursos são Estado Vibracional e Energizador Lúcido. Realmente é uma aplicação avançada da exteriorização de energias, está sendo dado pelos professores Epicons, professor Wagner Alegretti e Nancy Trivegliato. É realmente uma imersão de extrapolação energossomática que vale a pena a gente poder participar. Os contatos para poder fazer a inscrição são São Paulo @iacworld.org e o telefone é 11 98 231 2462. Repito,
saopaulo@iacworld.org, telefone 11 98 231 2462. Realmente os cursos, ambos dois, visam a melhoria não somente da performance bioenergética, sino também da parapsíquica pessoal. Aproveite e desfrute dos cursos da IAC. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para convidá-los para o 9º Fórum da TENEPS, que vai ser realizado a partir de segunda-feira, dia 23, 24 e 25. O tema central é aprofundamento na TENEPS. E eu queria chamar a atenção para a questão do curso, das palestras que vão ocorrer no dia 24 à tarde, a partir da tarde. Nós teremos aí o Colégio Invisível da Para-Reurbanologia, que vai estar trabalhando com 2 artigos, que um dos artigos é TENEPS e Reurbanização das Fronteiras, e o segundo é TENEPS Sem Fronteiras. Nesse TENEPS Sem Fronteiras, nós vamos ressaltar aqui que a nossa professora Juliana Costa, ela está no centro da África, no Saara, e ela vai estar fazendo essa conferência online. Então, é uma oportunidade para a gente poder acessar essa questão. O professor Valdo tem falado tanto em termos da África, em termos da escravidão que nós tivemos e coisa e tal. Então, eu acho que é uma oportunidade. E após essa palestra, nós vamos ter também uma dinâmica, que também essa dinâmica vai ser chamada Para-Reurbanologia Intercontinental. A gente vai acessar todos os continentes, os países. Nós vamos trabalhar com a adoção de alguns países que a gente tem afinidade, para a gente poder trabalhar um ano, né, com relação na TENEPS da gente, se a gente quiser se predispor a isto. Então, eu acho que é uma oportunidade ímpar para a gente poder estar aí aprofundando o nosso trabalho assistencial a partir da TENEPS. Para inscrições, é só ligar para o CAEC, ou então, se a pessoa não puder estar presente, esse evento também ele vai ser transmitido online. Então, é uma oportunidade. Você não pode estar aqui, você vai poder assistir, participar conosco da sua casa, de qualquer parte do mundo. Então, ligue para o CAEC, faça a sua inscrição, ainda há tempo, é segunda-feira, nós temos aí amanhã, a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre, então faça a sua inscrição a partir do telefone 3525-2652. Ok? Obrigada e até lá. O verbete da manhã é Sinergismo, TENEPS, Projetabilidade, especialidade Projeciologia, autora verbetógrafa Ione Silva. Obrigada e boa tarde a todos.